Bom, e o mercado global de videogames deve fechar o ano de 2015 com uma movimentação de 276 bilhões de reais. E o Brasil contribui com uma boa fatia nessa conta. As vendas de jogos apenas em tablets e celulares cresceram 780% entre os anos 2009 e 2014, segundo estudos de empresas do setor. E a garotada é o público-alvo de grande parte desses lançamentos, ou seja, é fácil garantir a atenção deles com os games. O que muitos pesquisadores e educadores ainda tentam desvendar é como utilizar esse potencial para fins educativos. Um exemplo é o ensino de matemática, já que num ranking com 65 países, o Brasil ocupa a posição 58 no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. E aí, será possível aplicar o fascínio que os jovens têm pelos jogos para resolver questões também na sala de aula? Bom, esse é um dos temas que a gente discute hoje. Então, no estúdio, a Maíra Pimentel, que é cofundadora da Tamboro Educacional. Bem-vinda, Maíra, tudo bem? Tudo ótimo. Isso. Acho que matemática é esse desafio que você falou, né? Acho que é o grande nó, um dos principais nós da aprendizagem hoje no Brasil e no mundo. E uma das coisas que a gente tem pesquisado e estudado muito é exatamente onde está um desses principais nós da aprendizagem. E a gente vem avaliando as pesquisas, tanto o PISA como uma avaliação internacional, o Prova Brasil, que é uma avaliação nacional, e a gente descobre que essa transição da aritmética para a álgebra, que é o que acontece na mudança do Fundamental 1 para o Fundamental 2, é onde normalmente os alunos começam a aprender menos. E aí a gente comete, assim, eu acho que é um ato perigoso, que é o momento que a gente separa quem dá para matemática de quem não dá para matemática, né? E todo mundo tem potencial de aprendizagem eterno, né? A neurociência cada vez mais mostra que o nosso cérebro é muito elástico, né, e plástico, e que a gente tem chances de explorar e desenvolver aspectos cognitivos e socioemocionais a vida inteira, né? Não apenas na infância ou na juventude. Então a gente criou o Senhor X, que é um aplicativo para trabalhar exatamente a questão da álgebra, mas usando uma metodologia inovadora, que é trazer a metáfora e os elementos de jogos para o processo da aprendizagem da álgebra de um jeito mais significativo, relevante para essa garotada. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que pegando também um pouco da fala do Rafael, todo jogo ele tem uma intencionalidade por trás, né? E na verdade tudo que você faz, especialmente em relação à educação, não pode ser aleatório, ele tem que ser intencional. Então acho que hoje tem vários blockbusters que podem ser exatamente o ponto de partida para conectar essa educação formal, tradicional, né, que a gente tem reproduzido esse modelo de séculos atrás, e conectar com esse game que esse garoto já joga, né, esse menino já joga isso. Então, e ampliar o olhar para pensar que um Civilization não necessariamente está restrito à questão da história. E aí eu acho que é um desafio que a gente tem, né, do trabalho no dia a dia com os educadores, de ampliar um pouco a sua visão na hora que analisa um game como esse. Né? Porque ali tem estratégia, ali tem resolução de problema, ali ele vai lidar com frustração, né? Com operação, então cooperação e trabalho em equipe. Então tem diversos aspectos para além do conteúdo que são super importantes hoje no século XXI e que dá pra gente explorar. Maíra e Rafael, que vocês mencionaram o Civilization, para quem não está aí no meio do mundo dos games, explicando o que é o Civilization. Ele é um game que fala, na verdade, sobre história, né? Revoluções na história. Ele está contextualizado em determinadas épocas, né, da história da humanidade. E aí a gente acaba sempre conectando Civilization a um jogo de história por isso. Mas eu acho que é uma visão um pouco míope falar que ele se esgota apenas no universo da história, né? Mas que é um exemplo desses, né? De algum conteúdo ali que não foi criado para ser usado na escola ou para a educação, mas que tem um papel ali, pode ser desenvolvido nesse sentido também. Exatamente. E pode ser um ponto de partida para essas outras conexões até chegar à utilização de um game, né, ou de um software educacional, ou de um objeto interativo que tenha sido criado, né, desde o seu ponto de partida com uma intencionalidade pedagógica, né? Eu acho que tem esses dois. Uma coisa interessante dentro desse universo do analógico e do digital, né? Se falam, né? Exatamente. Primeiro que a base é a mesma, né? Sim. Então o ponto de partida é o mesmo. E o grande desafio, acho que dessa educação contemporânea é exatamente a gente conseguir explorar o que há de melhor no analógico e o que há de melhor no digital.
cada criança aprende de um jeito, cada pessoa, né? Cada indivíduo aprende de um jeito diferente, num ritmo diferente, de uma forma diferente. Então, acho que a beleza, né, da gente poder pensar a educação mais inovadora e mais contemporânea é exatamente entender que esses dois mundos, né, que é o que a gente chama tanto de educação híbrida, onde você mescla esses dois elementos, acho que é o grande pulo do gato, né? E aí trazer só a questão da linguagem digital, que eu sei que também é muito do universo do Antônio Marcelo, é muito porque é a linguagem da juventude contemporânea, né? Sim. E aí, também complementando um pouco da tua fala, quando a gente fala do interior do Brasil, falo que o Brasil é composto de vários Brasis, né? Esse é um grande desafio quando você pensa um país que tem hoje cerca de 36 milhões de alunos na educação básica. 85% dentro da rede pública, né? Esses são mais ou menos os percentuais. Cada realidade é muito distinta, né? Você falou de dificuldade de acesso à internet no interior, mas mesmo na capital, a gente fez um programa recentemente aqui falando, mesmo no Rio de Janeiro, né? A segunda maior cidade do país, tem locais da cidade onde não tem uma rede de banda larga, por exemplo, numa escola. Exato. Ou se tem, fica restrita a secretaria e a diretoria, os alunos não têm acesso. Então, é um grande desafio também a ser transposto. Né? E aí, por isso que eu acredito tanto, na verdade, no poder da inclusão digital através do mobile, né? E aí eu acho que a gente tem um outro programa para discutir, mas que assim, é a grande ferramenta de inclusão digital, né? Onde quer que você esteja, você tem alguém com um aparelho celular e que tem ali um pacotinho de dados, né? Ou ele entra num lugar que tem um Wi-Fi. Então, eu acho que isso também é um outro grande... Esse mobile que é o jogo mesmo, o celular ali mesmo, o mais básico, com algum plano que a garotada, grande parte dela já está com ele no bolso e pode ser utilizada essa ferramenta também para a educação. Você puxou esse mote que eu estava aqui angustiada, que eu não tinha falado. A gente está no DNA da Tamboro, né? Nós somos um negócio social. A palavra Tamboro significa para todos, sem exceção. Então, isso já mostra, né, assim, no nome da empresa, que a gente de fato nasceu para contribuir com a melhoria da qualidade do sistema educacional brasileiro, trazendo inovação. E a nossa relação com a política pública está muito no meu DNA e da Samara, que é a sócia fundadora da Tamboro comigo. E aí, falando especialmente do Sr. X, quando a gente lançou, essa semana, o aplicativo, a gente lançou junto com uma campanha chamada o X da Questão, que é um movimento nacional. A gente quer engajar cada vez mais pessoas, então isso é uma oportunidade incrível. E essa campanha o X da Questão para cada aplicativo que for baixado na Google Play ou na Apple Store, a Tamboro doa uma licença para uma escola pública. E para cada aluno que zerar o game, ou seja, que a gente garante que ele aprendeu mais álgebra, a gente dobra e doa mais uma licença. Então fica aqui o convite para vocês individualmente, para quem estiver assistindo, para entrar, né, é só entrar na Google Play, na Apple Store, ou entrar em contato com a gente pelo próprio site da Tamboro, para a gente poder fazer desse movimento um movimento nacional.